Fala galera, Matheus Aforto aqui. Quero falar um pouco com vocês hoje sobre kit de ferramenta. Então, se você anda de moto, seja no off-road, no on-road, viaja, até mesmo trajetos mais curtos, é bem interessante você ter um kit de ferramenta. E se você não tem um kit de ferramenta, mas está pensando em montar um, esse vídeo é bem interessante, principalmente para montar o primeiro kit. A ideia aqui não é falar o que você tem que levar, uma obrigação, criar uma regra, mas trazer a ideia de como montar o seu kit para você entender, montar o primeiro kit e a partir daí ir evoluindo e ter um kit mais adequado para suas necessidades, para o tipo de percurso que você faz, o tipo de uso que você faz da sua moto e, obviamente, a sua moto. Cada moto vai ter especificidades, ferramentas que você vai usar mais ou menos, então isso aqui é bem interessante. Para fazer isso, eu trouxe hoje o meu kit de ferramenta. É o kit que eu uso quando eu faço trajetos mais longos de off-road. Eu geralmente faço bem mais off, né? Nem estou mais com moto de rua, mas andei já bastante na rua, tenho uma ideia legal de como ter um kit também para viagem. Então é bem interessante porque o off ele exige muito da moto, então te cria situações muito mais rápido que de repente numa viagem demoraria muito mais tempo, ou no on-road demoraria muito mais tempo para acontecer, e às vezes por essa demora a gente negligencia. Então o off-road é uma baita escola para esse tipo de coisa. Aqui no meu kit, a minha moto é uma CRF, foi uma CRF 230 por muitos anos, hoje estou com uma CRF 250, então esse kit está muito mais adequado para a CRF 230, e está sofrendo alterações para o CRF 250. Então é isso que eu quero que vocês entendam, que muitas vezes a gente tem esse kit, ele não é fixo, né? A gente tem que ir adaptando conforme as necessidades. Então, como é que eu monto ele? Eu coloco itens que eu tenho conhecimento para trabalhar e que frequentemente acontecem na trilha. Situações pelas quais eu já passei, no off-road, né? Situações pelas quais eu já passei e que hoje eu quero ter como resolver sem precisar depender dos outros ou, enfim, perder uma trilha. Então vou começar por itens bem básicos mesmo. Chaves de boca. No caso das minhas motos, chave 8 e chave 10 são bem importantes. As CRFs usam a chave 8 para ajuste de manete, distância do manete e posição do manete, né, o ângulo. Então muitas vezes durante a trilha, com a trepidação, isso vai se soltando, o ângulo vai se perdendo, então tu precisa ajustar eles. Então a chave 8 é bem legal. E agora a 250, todas as carenagens são fixadas com parafusos hexagonais 8. Então se eu precisar tirar alguma lateral para alguma coisa, para limpar um filtro de ar que de repente entrou sujeira ou água, ou até mesmo mexer no relé de partida, na bateria, porque um polo soltou, eu vou precisar tirar as carenagens e a chave 8 é a que resolve. No caso da 250, da 230 era a chave 10, mas no caso agora é a 8. Então eu tenho as duas, a 10 ajuda a prender o manete, né? O parafusinho do manete é 10 também. E daí, nessa pegada de bateria e parte elétrica, chave fenda e Phillips. São coisas que eu tenho conhecimento, então eu sei que podem acontecer, já vi acontecer solta um polo da bateria, a moto fica sem partida, acaba ou queima o relé de partida e precisa fazer uma direta, então vai funcionar com uma chave, né? Tu vai conseguir fazer ali a ligação no relé, tu consegue mexer na elétrica com esses caras. Outra situação que acontece bastante na minha moto, em motos de trilha, né? Tu precisa, por algum motivo, a roda se solta, a roda traseira aí. Tem que esticar a corrente está gasta. Então eu levo uma chave de boca ajustável, uma chave inglesa, né? Até essa aqui é de 8 polegadas, é suficiente para o parafuso da roda traseira. E eu uso um alicate de pressão para travar o outro lado. Então tu consegue soltar a roda, dar o ajuste da corrente e ter a corrente esticada de novo. A alicate de pressão pequena, né, para caber dentro desse kit e ficar leve, não ser uma coisa muito pesada e ficar atrapalhando, é legal porque ela resolve bastante coisa, até um pé de marcha torto, um manete que quebrou, tu consegue, com ela de pressão, tu consegue substituir, um cabo que tu precisa puxar. Então, alicate de pressão é sempre útil e resolve essas coisinhas assim menores, né? Tem um canivete também, com um alicate de bico fino e
uma faquinha, algumas outras chavezinhas. É um canivete multitool, é bem legal ter, ajuda bastante coisa, resolve bastante coisa. É redundante com esse alicate de pressão de bico, mas às vezes eu nem levo tudo, dependendo da situação eu posso tirar ou colocar, mas o alicate de pressão é mais importante porque eu consigo pegar porcas maiores, né, se eu precisar para dar um aperto. Uma faca, sempre bom, cortar um plástico que está torto, está pegando, está incomodando. No caso da trilha, uma borracha, então tem alguma coisa solta, uma bota estragou, uma mochila rasgou, a borracha precisa prender uma carenagem, a borracha é sempre útil. Outro ponto, no caso da minha moto, chave Allen, algumas chave Allen, tem alguns parafusos Allen na minha moto, então isso aqui para riser de guidão, então às vezes o guidão frouxa, ele fica meio bambo, ou o riser frouxa na mesa, e daí os parafusos são Allen, então eu preciso deles para deixar esses parafusos firmes de volta, e isso acontece às vezes durante o percurso. E eu uso um pedacinho de EVA aqui para colocar as coisas em cima quando eu estou no mato. É interessante até numa beira de estrada se tu precisar. No bolso da frente aqui, um pedacinho de corda, mesma situação da borracha, se precisar prender alguma coisa, uma corda fina, não dá para rebocar a moto. Eu não gosto muito de rebocar a moto, então nunca mais precisei, mas essa corda é mais nesse sentido. Durapox na trilha, pode acontecer de tu furar um motor e o Durapox e daí o cárter, e daí o Durapox é uma solução legal, um plástico, alguma coisa que tu precisa resolver. Demora a secar, mas é melhor do que ficar sem óleo na rua, então o Durapox um pouquinho. Várias tie-up, forca-gato, Hellerman, para prender também é bem útil, sempre ajuda, e um pedacinho de fita isolante para parte elétrica. Eu uso isso numa pochete pequena, a ideia sempre é manter isso o mais compacto possível, o mais leve possível. No off-road a gente anda muito mais com mochila do que com isso preso na moto. Mas mesmo quando está pensando na moto, num baú, no uso diário, ou em uma viagem, o espaço é bem importante e o peso também conta muito. Atrapalha na moto uma coisa muito pesada. Então a ideia é o kit sempre ser compacto e leve. Como vocês viram aqui, tem bastante coisa que são coisas simples, coisas que eu realmente tenho conhecimento de mexer. Eu não tenho capacidade de mexer, fazer um motor no meio da trilha, não vou ajustar comando, não vou. Então é muito mais provável que você tenha problema com plásticos, carenagens, né? Plásticos da moto que se soltem, que tu precisa prender, os comandos, né? Seja o punho, que tu precisa dar um ajuste, que no caso da minha moto é um Phillips, então tu precisa prender o punho do acelerador que pode estar rodando. As próprias botoeiras podem se soltar e tu precisa realocar elas, colocar numa posição melhor. Off-road às vezes a gente cai, no on-road às vezes a própria trepidação da estrada podem tirar e soltar essas coisas do lugar e tu precisa prender. Então isso é muito mais comum. Então tem que pensar em coisas nesse sentido, coisas que podem se soltar na moto durante o percurso e que tu consegue dar aperto em tudo, nessas carenagens, punho, manete, esses ajustes, para você conseguir deixar isso em ordem, sem precisar levar a moto no mecânico, poder parar no percurso, ajustar uma posição que às vezes está te incomodando. Então essa é a ideia de construir esse kit. Eu tenho também, que às vezes eu monto nesse kit, uma chave catraca pequena e um kitzinho bem compacto de soquetes. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Então aqui tem uma solução bem completa, com vários tipos de fenda, Allen, Torx e soquetes variados que podem substituir muita coisa do que está aqui. É uma forma de deixar tudo muito mais leve, né? E sem necessidade de tantos itens. Então também é uma forma de um kit de ferramenta que pode te ajudar, principalmente nessas questões que eu comentei, de uma carenagem que se solta, de um ajuste de uma pinça de freio, de um pedal de freio. Então isso é muito mais comum do que grandes situações que a gente não vai conseguir resolver na trilha nem na beira da estrada. Tu vai precisar levar a moto para o mecânico. Mas essas pequenas coisas são bem importantes.
Se eu fosse para uma viagem, para um on-road, né, ou enfim, uma viagem longa, colocaria também aqui um kit de reparo de pneu, seja ele com câmera, né, e daí precisaria das espátulas, que são volumosas, ou o plug para pneu sem câmera. Então essas são algumas dicas, uma forma de pensar em montar o seu kit. Se você tiver alguma informação legal para acrescentar no vídeo, ou uma sugestão, coloca nos comentários, vamos conversar. A ideia é sempre construir conhecimento e trazer isso para as pessoas. Então, se você gostou, curte o vídeo, compartilha, que a gente está aqui para trazer mais informação e ajudar vocês sempre que precisarem.